Em um vídeo passado, eu mencionei que a Igreja Católica considerava a tristeza e a melancolia pecados. E isso me fez lembrar de algo que há pessoas que creem e afirmam que o crente não pode ter depressão nem ficar triste, porque senão ele não é uma pessoa de Deus e ele está em pecado. Mas por acaso isso que eles dizem é verdade? Ou tais pessoas elas estão erradas nisso que elas acreditam e afirmam? Para você saber essa resposta, eu aconselho você a continuar ouvindo essa mensagem, para você ouvir argumentos que têm base na Bíblia Sagrada, né? Para saber se elas estão certas ou erradas nesses argumentos que elas dizem. Bom, começando a falar um pouco sobre a tristeza, ela é um sentimento perfeitamente natural. As pessoas elas sentem tristeza quando elas sofrem ou quando algo ruim acontece na vida delas ou na vida de quem elas amam. E com Deus não é diferente. O Senhor ele sente tristeza também quando ele vê a maldade no mundo, por exemplo. E algumas provas de que o Senhor ele sente essa emoção estão em Gênesis capítulo 6, Lucas 19, versículo 41 a 44, João 11, 1 a 46, Hebreus 5, 7 e Efésios 4, versículo 30 a 32. E considerando que o Senhor, ele é santo e significa separado da corrupção do pecado, e que ele tem o fruto do Espírito Santo, a alegria, e ele mesmo sente tristeza às vezes, isso é uma prova de que sentir tristeza não é pecado e não significa que a pessoa não tem o Espírito Santo em sua vida. Sentir tristeza é algo natural, é algo perfeitamente normal. As pessoas que ficam contrariando isso são pessoas que estão distorcendo a Bíblia Sagrada para beneficiar a si mesmas e prejudicar aos outros. E, portanto, se você ficar ouvindo alguém dizendo crente, homem de Deus, não pode ficar triste porque senão ele está pecando, ele não tem o Espírito Santo, ou coisas assim, não acredite nisso, porque é mentira. Ou aquela pessoa, ela tem falta de entendimento, ou ela está tentando mentir para você, ou então ela está cega espiritualmente. E ela precisa de ajuda. Por isso, se alguém pregar essas coisas para você, não dê ouvidos a isto. Essa pessoa não sabe o que está dizendo, ou sabe e ela quer prejudicar. Ore pela pessoa. Ore para que o Senhor abra os olhos dela e lhe dê o arrependimento. Então, não julgue a pessoa, porque você não sabe por que ela está fazendo isso. Busque ajudar e não condenar os outros. Deixe que o Senhor ele julgue a cada um. O nosso papel é pregar o Evangelho da salvação e não julgar as pessoas. E agora, meus irmãos, falando sobre a depressão. O que ela é? Ter depressão é estar deprimido. E a depressão ela é um problema psicológico que pode ter diferentes efeitos, como tristeza, desânimo, falta de prazer nas atividades que gosta, problemas físicos, dores emocionais e o desejo por suicídio, porque ela tem um desejo de acabar com toda a sua dor de uma vez. Ela se suicidar não porque ela quer morrer, mas sim porque ela quer parar de sofrer. A depressão ela pode ter diversas causas. Ela pode ter causas físicas, como, por exemplo, alterações hormonais, ou então sofrimento, perda, aflição, morte. Ou ela pode ter também em causas espirituais, em que demônios se levantaram para trabalhar contra a vida dela, para deprimi-la, e fazê-la sofrer, ser humilhada e tentarem influenciá-la a cometerem um suicídio. Porque a Bíblia ela diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E os demônios eles são semelhantes a ladrões. Porque é isso que eles querem fazer. Eles querem roubar as coisas boas que os outros têm. Eles querem matar eles e destruir a eles e tudo do que eles têm. Voltando a falar sobre a depressão,
há problemas que são de origem física e não espiritual. Por exemplo, a menstruação incessante da mulher do fluxo de sangue, que por 12 anos ela menstruava sem parar, por causa de um problema genético no corpo dela. Mas há problemas que não são de origem física, mas espiritual. Por exemplo, a deficiência física da mulher encurvada, que por 18 anos ela foi oprimida por Satanás e ela não podia ficar em pé direito, porque o inimigo a impedia. Mas tanto essa mulher que tinha problema, a mulher do fluxo de sangue, quanto a mulher encurvada, ambas elas encontraram o Senhor Jesus e o Senhor ele curou elas do seu problema de origem física e também da sua enfermidade de origem espiritual, porque Deus ele tem poder sobre todas as coisas. Ele pode curar qualquer enfermidade, até mesmo doenças que são chamadas incuráveis pela ciência. E o Senhor também pode curar deficiências físicas e também mentais. Uma prova disso é de que eu era uma pessoa autista. Quem me conhece sabe disso. Eu também demonstrava autismo nos meus primeiros vídeos no YouTube. Mas eu fiz uma certa oração com fé, pedindo a cura ao Senhor. E Ele me curou do autismo e começou a trabalhar também em minha mente para me fazer desenvolver as habilidades que antes eu não tinha, por causa daquela síndrome de Asperger, que havia me feito ter falta de certas coisas, como problemas de comunicação. Hoje em dia estou me comunicando bem melhor do que antes, graças a Deus. E também estou conseguindo me relacionar melhor com os outros. E agir de uma maneira mais normal. Voltando a falar sobre outro assunto, para que nós saibamos se a depressão de alguém é de origem física ou espiritual, convém nós tomarmos algumas atitudes. Por exemplo, orar ao Senhor ou para consultar a Ele, porque Deus ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele vê as coisas visíveis e invisíveis. Ele sabe se alguma enfermidade ela veio de uma origem física ou então de uma origem espiritual. E após nós sabermos a resposta, convém nós orarmos pela pessoa para ela ser liberta se a enfermidade dela ela é causada por uma opressão maligna de Satanás. Ou então orarmos para que ela seja curada se a enfermidade dela é de origem física. E se por acaso o Senhor ele quiser curar ela, não de uma maneira milagrosa, sobrenatural, mas de uma maneira usando pessoas e remédios, convém nós aconselharmos ela a buscar um psicólogo e convém nós também nos informarmos para saber quais atitudes nos convém tomarmos para ajudar o nosso companheiro, o nosso próximo, a vencer a sua depressão. Ou então que nós digamos a nossos amigos o que eles podem fazer para nos ajudar, para que nós sejamos curados desse problema. Lembre-se que não é pecado buscar a ajuda de um médico ou de um psicólogo, porque Deus ele usa pessoas para nos curar. E além disso, a Bíblia ela mostra que um discípulo de Cristo era médico, Lucas, o autor do Evangelho segundo Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos. Aquele homem ele era médico. E quando ele se converteu a Cristo, aquele homem ele não renunciou à sua profissão. Ele continuou sendo médico e Deus foi usando aquele homem para curar os enfermos, tratar os feridos. E também deu aquele homem oportunidade para ele praticar a sua fé e também o amor de Cristo. E também permitiu que ele continuasse trabalhando como médico e usou nesta área para que aquele homem tivesse o seu sustento e também o sustento da sua família e também para que ele glorificasse ao nome de seu Deus. E por isso, se você está me assistindo precisa de um médico ou de um psicólogo, você pode ir e fazer uma consulta, ser examinada e pedir ajuda. Você não estará pecando, você não estará cometendo falta de fé nisto. Porque Deus usa pessoas para nos ajudar. Mas agora uma coisa que eu venho dizer também é que ore para que o Senhor te cure e para que, se Ele quiser usar pessoas,
que Ele abençoe elas para que elas possam ajudar você no que você precisar. Lembre-se que se Deus não pôr a mão, em vão será, por exemplo, tomar remédios. Deus ele tem poder para fazer o remédio surtir efeito. Então, e se o Senhor não abençoar o remédio não vai ajudar em nada. Por isso, ore. Ore. A ajuda e o favor do Senhor são essenciais para qualquer coisa. E agora falando sobre um certo ponto. Eu mencionei que a depressão ela pode ser causada pelo sofrimento. E convém falar sobre essa questão também. Nem todo sofrimento que acontece na nossa vida é por causa de nossas más escolhas. Nem sempre é causado pelos nossos pecados ou nossas falhas. Em Jó, capítulo 1, versículo 1, está escrito: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Você provavelmente já conhece a história de Jó, e a Bíblia ela fala que este homem ele era íntegro, ou seja, ele era um homem que tinha um caráter completo, ele não tinha falta de caráter. Ele era reto, ele andava em linha reta no caminho certo e não se desviava dele. Ele temia Deus, ou seja, esse homem ele odiava a maldade e a omissão. E não praticava essas coisas. E ele se afastava do mal. Ou seja, ele era um homem completo, um homem correto. E ainda assim, ele passou por muitos sofrimentos em sua vida. E por que ele passou? Ele ficou pecando? Não. Ele passou porque ele odiava a Jó. E ele queria tentá-lo fazer se rebelar contra Deus e blasfemar contra o nome dele, para assim levar Jó à perdição. O inimigo ele pediu permissão ao Senhor para ferir a Jó e tomar o que ele tem. E o Senhor, que sabe todas as coisas, permitiu Satanás fazer o que ele quisesse contra Jó, exceto tirar a sua vida. Jó ele passou por sofrimentos, passou por aflições. Os amigos dele vieram para sua casa e ao invés deles terem consolado o seu amigo e ajudado ele a vencer essas tribulações, o que eles fizeram foi piorar as coisas. Eles ficaram acusando o Jó de estar em pecado, de estar recebendo também a punição divina pelos teus erros. Ao invés deles te ajudarem, eles fizeram Jó sofrer ainda mais, porque ele já estava sofrendo. Mas Jó, ele guardou a sua fé e se manteve fiel a Deus. E no final, Deus ele repreendeu os amigos de Jó. E também ele corrigiu ao seu servo, porque Jó, durante a visita que ele teve dos amigos, ele ficou discutindo com eles e falando coisas que não convinha. E no final, Deus ele mandou o diabo embora e ele restaurou na vida de Jó todas as coisas que ele havia perdido. Jó ele recuperou a sua família, a sua prosperidade, a sua boa fama, as suas bênçãos, a sua saúde, a sua alegria. E também o seu amor. Porque Deus ele é bom e misericordioso e ele honra aqueles que lhe são fiéis. E com essa história eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que às vezes nós não sofremos por causa de nossas más escolhas. Às vezes nós estamos sofrendo por causa que nós fazemos o que é certo. E esse tipo de sofrimento é um que traz benefício. Se nós sofremos por causa da palavra de Deus, por fazermos o bem, Deus ele vai nos recompensar muito, porque é de pessoas assim que o Senhor se agrada, pessoas que fazem o bem e não desistem dele, mesmo quando passam por sofrimentos. A Bíblia ela diz em Mateus capítulo 5, com o versículo 11 ao 12, isto: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem mentindo, serem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E no versículo 10 está escrito: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E, portanto, meus irmãos, se você está passando por tribulações em sua vida, não pense de imediato que você está pecando e por isso está sofrendo por isso. Às vezes você está sofrendo
porque o Senhor está permitindo isto para provar o seu caráter e também para te preparar para o que Ele tem para você. Nós aprendemos e amadurecemos mais por meio do sofrimento do que por meio da alegria e do prazer. Quando nós estamos nos alegrando, nós só pensamos na felicidade, mas quando nós estamos sofrendo, nós refletimos mais sobre a vida e buscamos tomar as melhores decisões. E uma outra coisa que eu vou mencionar é que se uma pessoa que você conhece está passando por dores, aflições, não acuse ela dizendo: você está sofrendo porque você está em pecado e Deus está te castigando. Não diga isso. Você não sabe. Se uma pessoa ela está sofrendo, converse com ela com sabedoria e amor, buscando saber a origem disso. E se é de origem espiritual, o inimigo está atormentando ela, orem juntos, para que Deus liberte essa pessoa e abençoe ela. E se ela está sofrendo por causa de algum erro que ela cometeu, não acuse ela, diga com amor: amigo, se arrependa do que você fez, e o Senhor, Ele perdoará você e te abençoará, porque Deus é bom e misericordioso, e Ele ama muito a você. O mesmo vale para nós, que se nós estamos sofrendo por opressão maligna, que nós oremos a Deus para que Ele nos livre da tribulação, nos livre do inimigo. E se nós estamos sofrendo por mais escolhas nossas, então que oremos pedindo ao Senhor o perdão para nossos pecados e que Ele nos abençoe e tenha misericórdia de nós. E agora, meus irmãos, quero falar um pouco sobre o meu testemunho para ajudar a vocês e também para reconfirmar as palavras que tenho dito nessa mensagem. Sou uma pessoa que tem problemas psicológicos. Posso parecer uma pessoa bem sã, mas não sou totalmente sã. Sou uma pessoa psicopata. Tá? Realmente eu tenho esse problema na minha mente. E além disso, eu tenho outros problemas psicológicos, como sou sádico e também masoquista. Mas pela graça de Deus, eu tenho agido de uma maneira que não é normal para alguém como eu. Sou psicopata, mas pratico o bem. Sou sádico, mas eu tenho compaixão nas pessoas. E evito ver e ouvir o sofrimento. E também ferir os outros. Com as minhas palavras ou com as minhas atitudes. E também, mesmo eu sendo masoquista, eu não fico me autoflagelando. Por que eu faço isso? Como eu já disse, é pela graça do Senhor. Deus, Ele tem poder para fazer qualquer coisa que Ele quiser. E falando um pouco mais sobre a minha mente, no passado eu já tive outros problemas psicológicos também. Por exemplo, o transtorno compulsivo, obsessivo, religioso, em que muitas vezes, quando vinha pensamentos negativos em minha mente, pensamentos de blasfêmia, que não eram meus, mas o transtorno, muitas vezes eu tentava praticar o suicídio para tentar interromper o meu pensamento. E, como dizer mesmo? Acho que era só por esse motivo mesmo, para tentar interromper o pensamento negativo. Eram reações bem extremas e não eram atitudes que me convinham tomar. Mas eu acho que naquela época a única maneira que eu pensava que podia impedir isso era ferir a mim mesmo. E um outro problema que eu tinha era a depressão. Por alguns motivos, eu vivia deprimido antes e também depois da vida cristã. Eu acredito que eram por causa dos sofrimentos da vida, como maus tratos, desrespeito, desprezo, falta de amor e outras coisas. Eu vivi assim por um bom tempo também, porque eu não via sentido em viver. O que eu queria era que chegasse logo o dia da minha morte. Mas as coisas começaram a mudar depois que eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor Salvador de minha vida.
Eu ainda continuei depressivo por algum tempo no começo da minha caminhada cristã. Mas o Senhor, Ele foi me trazendo a alegria e a esperança. E foi tratando a minha mente, fazendo ser uma pessoa, como fazer, mais feliz e também satisfeita, tá? E ter uma boa saúde mental e também física, e me fazendo desejar viver. Eu confesso que na verdade eu quero partir logo deste mundo, mas não por desejo de morrer, mas sim porque eu amo tanto ao Senhor Jesus que eu quero estar logo com Ele na eternidade. Mas ainda há alguns planos que o Senhor tem para a minha vida neste mundo. E por isso eu preciso viver por mais algum tempo para cumprir os propósitos que Deus tem para a minha vida. Antes de chegar a minha hora de eu partir desse planeta Terra e viver com o meu amado do Senhor Jesus, em seu reino celestial, e com o meu Deus e Pai. Aí, o Senhor eu sou. Meus irmãos, se algum de vocês está passando por depressão, está tendo uma tristeza longa e grande, eu lhes digo que Deus, Ele pode ajudar vocês. Ele pode curar vocês. É isso. Se algum de vocês está passando por esses problemas, busquem ao Senhor, orem a Ele, peça que o Senhor os console, cure as suas almas, e também peça que o Senhor dê a vocês a alegria e os abençoe. E, além disso, busquem ajuda. Ouçam, por exemplo, mensagens cristãs, ouçam palavras positivas, tomem atitudes que podem ajudar vocês a melhorar e a serem curados. E se precisarem, peça a ajuda de bons amigos que se importam com você, que te amam e querem lhe fazer bem. E assim vocês poderão ter ajuda e alcançarem a cura que vocês tanto precisam. E também a alegria. Eu confesso que eu não tive muita ajuda das pessoas ao meu redor. Não. Sou uma pessoa quase solitária, né? Então eu não tive muita ajuda de amigos. Exceto de uma pessoa. Só que o Senhor, Ele usou por um bom tempo para me abençoar e me ajudar. Mas eu sempre tive o Senhor comigo. Ele sempre esteve presente e cuidando de mim. E eu buscava por meio da internet saber mais sobre a mente e como cuidar de mim mesmo. Isso foi algo também que me ajudou a vencer os meus problemas psicológicos do passado. Eu digo essas coisas não para me vangloriar, porque sou pó. Eu não tenho nada demais de mim mesmo. Tudo que há de bom em mim vem do Senhor. Se eu venci, é porque Deus me deu a vitória. Olha, se sou forte, é porque o Senhor me fortalece. Toda a honra, toda a glória pertence a Ele, e não a mim. Nem a qualquer outro homem, nem qualquer mulher no mundo. E uma coisa que me quero reconfirmar é que, se por acaso você creu em Jesus, recebeu Ele como seu Senhor e Salvador e faz a sua vontade, você faz a vontade de Deus, saiba que você tem o Espírito Santo dentro de si. Você é uma pessoa de Deus. E por isso, se alguém vier a você e disser, você não é uma pessoa de Deus, você está em pecado, porque você não pode ficar triste nem depressivo, não acredite nessa mentira. Porque ou essa pessoa está mentindo para você, ou você vai te prejudicar, ou então ela é cega espiritualmente. Ela não entende do que está falando. Você é uma pessoa de Deus. Há momentos em que nós passaremos por aflições. O próprio Senhor Jesus disse isso em João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que são aflições? São dores. No mundo nós passaremos por dores,
mas devemos ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu, e Ele está conosco e nos dará a vitória também. Sobre qualquer tipo de dor física, espiritual, emocional. E uma coisa que eu quero dizer também é relembrar: se alguma pessoa, uma mentirosa ou cega, está sendo usada pelo inimigo para tentar te prejudicar, ao invés de você irritar-se contra ela e odiá-la, o que é natural nós fazemos porque somos pecadores, o melhor que nós podemos fazer é perdoar essa pessoa, orar por ela e amá-la. Porque é essa atitude que nós cristãos devemos tomar. É essa atitude que faz diferença na nossa vida e na vida dos outros. Uma outra coisa que eu quero dizer, meus irmãos: não creiam nas mentiras de Satanás. Ele é maligno. Ele vive fazendo mal. E o que ele quer é nos fazer sofrer, nos humilhar e nos levar à perdição eterna. Acreditem na voz do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade e é impossível que Deus minta. O Senhor, Ele nos ama, Ele nos quer bem e Ele nos conduz a uma vida plena e pacífica, e Ele também nos conduz à vida eterna no céu, junto com Ele, em um lugar maravilhoso, cheio de coisas que estão além da nossa imaginação, coisas que nós nunca vimos, nem ouvimos, nem sequer sentimos ainda a emoção que essas coisas podem dar. Bom, meus irmãos, eu espero que essa mensagem tenha ajudado vocês. Se essa mensagem os abençoou, lhes ajudou, peço que aperte o botão de gostei, se inscreva no canal se ainda não são inscritos, compartilhe este vídeo especialmente para aqueles vocês sabem que estão precisando ouvir essa palavra. Deixe escrito o seu comentário e até a próxima, se o Senhor quiser. Que Deus abençoe a vocês.